E aí, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês sobre um artigo de um cara chamado Peter Jang. E ele fala um pouco sobre. Na real, o nome do artigo, né, já precisa ser mais simples de vocês entenderem, é explicando JavaScript moderno para dinossauros. Então, ele busca, né, dar um contexto maior para algumas funcionalidades que o JavaScript tem hoje. E esse é um artigo de 2016, 16, 17 ou 18, acho que é de 2017, 2018. E ele dá esse contexto de por que algumas ferramentas surgiram, por que algumas coisas são como elas são, e como, tipo, para suprir uma coisa surgiu uma tecnologia, essa tecnologia tem tal coisa, e para suprir um erro dessa tecnologia vem outra tecnologia. Então, vamos seguir esse artigo. Se você quiser ler ele, está aqui na descrição. Se você não quiser ver o vídeo pelo texto, tá aí. Eu faço mais o vídeo para vocês terem uma base também em português e um pouco da minha visão, já que sou eu que vou cobrar coisas de vocês, né? Então, vamos lá. Para começar, a gente vai criar uma pasta aqui para a gente fazer um script simples de usando uma biblioteca chamada Lodash. Então, eu vou chamar ela de Lodash-teste. E aí eu vou criar um arquivo index.html para fazer um sitezinho simples para a gente exemplificar, né? Então, eu vou adicionar uma estrutura básica de HTML aqui. E aí eu vou simular aqui que eu tenho um arquivo chamado script. Um arquivo app.js, que é um arquivo JavaScript que tem o que meu site faz, basicamente. Então, é, eu não criei esse arquivo dentro da minha pasta, né? Então, deixa eu mover ele para lá. Lodash dash, cd lodash dash, index. Então, eu tenho esse arquivo app.js, eu vou criar ele também. E aqui é onde vai ter o meu código JavaScript para fazer coisas do meu site, né? Então, pode ser qualquer tipo de coisa. Então, o jeito antigo que o Peter já começa expondo pra gente que se a gente está no nosso código app.js e ele usa uma biblioteca externa, o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que ir primeiro na internet, né, pesquisar sobre essa biblioteca, né, e aí eu vou pesquisar essa biblioteca, vou no site dela, estou aqui no Lodash, vou vir em download, vou ver como eu faço para baixar, né, para o navegador. Então, eu vou vir aqui em cdn copies, aí eu chego aqui no cdn copies, tem o lodashmin.js, vou clicar nele, daí tem aqui a biblioteca, eu vou salvar ela na minha pasta. Então, lodashmin.js. Salvei ela. Aí agora eu volto lá no meu HTML. Isso para a versão mais atual, beleza? Se eu quiser outra versão, eu tenho que ir atrás de outra versão. Se eu quiser atualizar isso depois, eu tenho que ir atrás de atualizar isso depois. Então, eu adiciono o lodash.js aqui. E, enfim, por que eu adiciono ele antes do meu arquivo, né? Porque daí o Lodash ele vai ser carregado antes do app.js. E isso aí vai garantir pra gente que a gente possa usar o Lodash dentro do nosso app.js. Então, continuando, tem um exemplo aqui no Geeks for Geeks, de usando a biblioteca do Lodash. E aí eu só vou apagar essas coisas aqui, né? E deixa eu trocar o Lodash por underline, que é assim que a gente se referencia ao objeto do Lodash, que tem todos os métodos que a gente quer. E a gente vai vir aqui no nosso navegador, abrir o index.html e vai ter aqui esse exemplo funcionando já. Ele só dá um join nesse vetor aí e separa eles com pipes. Então, isso é basicamente muito fácil de fazer. A gente importou nossas bibliotecas, está dando tudo certo, tudo funciona. Problema, a gente tem que ir atrás de baixar, encontrar essas bibliotecas para depois baixar. Quando tiver novas versões, a gente vai ter que ir atrás de pegar essas novas versões para atualizar. E aí, enfim, isso é uma porcaria. Então, como que a gente resolve isso? A gente resolve isso com um gerenciador de pacotes. Então a gente vai atrás de um gerenciador de pacotes pelo JavaScript. Então ele vai gerenciar nossas bibliotecas, todos os pacotes externos que a gente vai colocar no nosso projeto. Para isso, hoje a gente usa o NPM. A gente já teve muitas soluções, mas hoje a gente usa o NPM muito para isso. E o NPM ele vem de Node Package Manager. Então, para a gente ter o NPM na nossa máquina, a gente tem que instalar o Node. Para instalar o Node, vamos dar um Google Node. Então, a gente vai dar um Google Node.js, ou só Node. Ele vai aparecer aqui para a gente e a gente vai baixar o Node.js. Então, dependendo do sistema que você está, você vai seguir as instruções que está aqui. E para Windows eu recomendo você vir e não pegar os binários e pegar o MSI para você dar próximo, próximo, próximo e, enfim, instalar o Node. Pega a versão LTS, geralmente a gente trabalha muito com a versão atual também, para a gente ter é, as funções mais atuais do Node, mas vamos na LTS por enquanto, tá? Então baixa o LTS e se você tiver um gerenciador de pacotes, baixe pelo gerenciador de pacotes. E aqui eu não estou falando do gerenciador de pacotes do Node, estou falando do gerenciador de pacotes do seu sistema, que é aquele que vai gerenciar os programas que você tem instalado. Então você pode vir aqui instalando o Node.js através de um gerenciador de pacotes.
e aí você vai na sua distribuição, no seu sistema operacional, clica nele e você vai ver como baixar. Então, por exemplo, no Mac, você vai poder baixar com o curl, e aí tem o Homebrew aqui também, né, que é o que a galera mais usa no Mac, e aí você vai ver o jeito que você vai baixar. Pro Windows, se você estiver no Windows, eu recomendo você usar o Chocolate, que tem aqui, Chocolate, instruções para Chocolate, e aí você vai ter que instalar o Chocolate também, para você ter esse gerenciador de pacotes, aí você vai instalar com ele. Mas, se você não quiser dificultar muito, então vá pelo caminho fácil de baixar aqui no o .msi, o instalador automático, e é isso. É só dar próximo que você vai ter o Node instalado. Com o Node instalado, a gente tem um npm instalado. Então o npm, você pode checar aqui a versão dele, npm-v, eu tenho ele instalado, e ele me garante que a gente tem agora então o nosso gerenciador de pacotes do JavaScript instalado. Para começar a gerenciar nosso projeto com o npm, a gente tem que usar um certo comando, que é o npm init. E agora que eu estou pensando, eu não expliquei para vocês o que é o Node, né? Mas Node a gente vai se aprofundar mais para frente quando a gente estiver trabalhando com o back-end. Acho que enquanto estiver muito no React, a gente não vai falar muito sobre isso. A gente pode até usar, mas não vamos explicar muito. Mas, resumindo, o Node é um ambiente de execução do JavaScript para a gente trazer o JavaScript para fora do navegador e a gente vai ter acesso a mais funcionalidades e tal, e a gente pode levar o JavaScript até o servidor. Então, isso aqui muda vidas. Enfim, vamos aqui então dar o npm, npm init, perdão. E aí ele começa a fazer um monte de pergunta pra gente, e aí só vou dar enter em tudo pra tipo, não precisar responder essas coisas. E aí ele gera um arquivo pra gente, que é o package.json, que é um arquivo de configuração que vai ter vai ter todos os nossos configurações do npm. Um outro jeito de criar esse arquivo seria dar um npm init-y, que daí ele não faria todas essas perguntas e só pularia tudo, né? Do mesmo jeito que eu só pulei dando enter, era mais fácil dar o -y. E, enfim. Então agora a gente pode deixar para o npm cuidar de instalar nossos pacotes. Então vamos começar instalando um pacote. Como que a gente instala um pacote? A gente vai dar um npm i ou um npm install, é a mesma coisa. Só que quando a gente usa o i a gente está abreviando, né? Então eu vou usar o npm i aqui, npm i lodash. Daí o npm já vai começar a baixar o Lodash pra gente e ele baixa a versão mais atualizada, né, que tá disponível pra gente e ele coloca nessa pasta chamada Node Modules. Então, dentro do Node Modules tem aqui a pasta do Lodash com tudo que o Lodash usa. Tem o npm também cria esse package.lock, esse package-lock, só que a gente não usa ele, a gente deixa para o npm gerenciar aquele arquivo, a gente só trabalha aqui no package.json. E vocês vão ver que ele já adicionou aqui numa parte chamada dependências, no JSON, o Lodash. E aqui tem até a versão dele. Então, tá aqui, ele está instalado aqui, e a gente vai ver que tem um tipo diferente de dependências também, mas não agora. Então a gente tem um Lodash aí, e a gente pode, em vez de ir atrás, né, deixar para o npm cuidar das versões do Lodash para a gente e de instalar o Lodash. Então, agora eu vou deixar de importar o Lodash para esse arquivo que eu peguei lá no site deles e vou pegar o arquivo que está na pasta Node Modules. Então, eu vou na pasta Node Modules, tem o Lodash, e lá vai ter o Lodash min.js, tá? Então, eu vou continuar usando ele, e vocês vão ver que continua funcionando normalmente. E o que muda agora é que quem gerencia a versão do Lodash pra gente é o npm. Então, se eu quiser trocar a versão disso aqui, eu posso mudar a versão dele e tal, e enfim, daí eu mudaria e daria um npm que ele já ia atualizar para mim automaticamente. Então, continuando, agora a gente tem o Lodash instalado, a gente pode facilitar a nossa vida dessa maneira e para continuar, a gente tem um outro problema com isso, né? Que é o seguinte: é bom, né, que o npm está gerenciando para a gente as versões dos nossos pacotes, só que a gente ainda tem que ir nessa pasta aqui do Node Modules procurando o nosso Lodash. E aí olha o tanto de arquivo que tem aqui, né? No caso, eu falei para vocês que o arquivo é o lodash.min.js, né? Mas como vocês saberiam disso, né? E geralmente a gente pega o index, né? Tem um arquivo index aqui nessa pasta que a gente espera que seja ele que vai carregar nossas coisas aqui, né? Então a gente tem um arquivo index em algum lugar aqui, né? Eu já devo ter pulado ele. Aqui, ó, index.js. E ele carrega lá o Lodash pra gente e tal. E enfim. Só que no nosso caso não é isso que a gente queria o lodash.min.js. Então, isso dificulta um pouco a gente ter que ficar manualmente indo adicionar, é meio inconveniente e tal. E vamos dar uma olhada em como a gente pode automatizar isso, né? Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre o Webpack. E para falar sobre o Webpack, vamos dar um contexto disso, né? Então, diversas linguagens de programação, elas nos dão uma maneira de colocar um código de um arquivo em outro. Então, a gente consegue importar código de um arquivo para outro. Só que, originalmente, o JavaScript não tinha essa funcionalidade.
Porque o JavaScript ele foi feito para rodar só no navegador. Então, o navegador, como eu falei lá nos primeiros vídeos, ele não tem acesso, ele tem um acesso muito limitado, né? Então, tipo, ele não consegue acessar, por razões de segurança, os arquivos que estão no nosso computador. Então, antigamente, para organizar o nosso código JavaScript, a gente organizava ele em diferentes arquivos, assim como a gente fez no começo, a gente colocou o lodash.min aqui, e aí, eu abri o arquivo e vai travar meu Vim, né? Mas aí a gente importa esse arquivo, lodash.min, e a gente coloca ele em diferentes scripts aqui. E a gente vai chamando eles, né, um de cada vez, tal, para não dar problema, tal. E ele vai ficar disponível para a gente como uma variável compartilhada globalmente, né? Então, em um escopo global, a gente vai ter o Lodash disponível quando a gente chama daquele jeito, né? Então, isso é como a galera fazia antigamente, até que surge um projeto chamado CommonJS, que ele tinha a proposta de especificar uma maneira de a gente usar módulos no JavaScript. Então a gente consegue importar e exportar códigos em diferentes arquivos, assim como outras linguagens também fazem, sem depender de colocar isso como uma variável global. Então, segundo o Peter, né, a mais conhecida implementação do CommonJS, dos módulos do CommonJS, foi feita no Node.js. Então, o Node.js ele disponibiliza para a gente, né, isso obviamente, como eu falei, fora do navegador. Então, fora do navegador a gente tem isso disponível para a gente, que é uma coisa chamada require. Então, em vez de importar aqui no nosso HTML, o Lodash, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no meu app.js e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar let Lodash igual a require e aí eu vou dar um require no Lodash, que é um módulo que eu instalei com o npm. Então, aqui em vez de usar esse underline, agora eu vou usar o Lodash e vamos ver se ainda está funcionando, né? Então, tá, o require não está definido porque acho que o require não está definido porque por causa do nosso package.json, né? Então vamos vir aqui. A gente não vai conseguir usar o require mesmo, né? Porque, enfim, o require está definido no Node.js. Então, se a gente está executando isso no navegador e o navegador não entende esse require, a gente tem que converter isso de alguma maneira. É aí que entra o Webpack que eu estava falando para vocês. Então, o módulo está sendo carregado através do Node.js agora. O Node.js está cuidando de dar esse require no Lodash. E isso só vai funcionar dentro do Node. Então a gente pode executar o arquivo com o Node aqui pela linha de comando, né? Só que não é o que a gente quer. A gente está trabalhando no navegador ainda. Então, para a gente usufruir do npm e ainda assim continuar no browser, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que usar o Webpack. E um adendo aqui é que por que a gente usa o Lodash aqui e não aquele caminho gigante que a gente estava usando antes, que era o Node Modulus. A gente tinha em Node Modulus e na pasta do Lodash, e aí tinha o lodash.min.js lá. Porque o npm, ele sabe o caminho de cada arquivo que a gente quer. Então, quando a gente coloca só o nome, ele já identifica pra gente esse caminho e vai importar certinho, beleza? Então a gente pode só escrever Lodash que vai dar tudo certo. E como eu estava falando, no navegador a gente vai ter problema com isso. Então, por quê? Porque o navegador não tem acesso aos nossos arquivos, então ele não pode ir na pasta Node Modules e pegar aquilo lá. Ele não tem acesso aos nossos arquivos. Então, é aí que entra um empacotador de módulos. Então, o empacotador de módulos que a gente vai lidar aqui, deixa eu fechar essas coisas aqui. Então, o empacotador de módulos que a gente vai usar é o Webpack. Então, o Webpack está falando aqui que é um módulo bundler, que é um empacotador de módulos, que tem como propósito, né, o objetivo, empacotar arquivos JavaScript para uso no navegador. E vamos ver já aqui como que instala ele, né? Então, antigamente a gente tinha outros empacotadores e o Webpack até no site deles fala um pouco sobre isso, de por que você teria que escolher o Webpack em virtude de outros bundlers e vamos ver onde que está essa parte. Uh, enfim, em algum lugar aqui do site deles eles têm essa parte de ver qual bundler você usaria, né? Então não é aqui, eu acho que talvez seja em guides aqui. Bem, eu não tô achando aqui no momento, mas ele tem assim os pontos fortes dele e, enfim, como o Webpack também
fluiu bem com o React, que é um framework famoso que a gente também vai ver, acabou que o Webpack meio que dominou assim. Então, para a gente usar o require, a gente vai começar instalando o Webpack. Então, eu vou dar um npm i de install. Eu vou instalar o Webpack e eu vou instalar o Webpack CLI. Só que o Webpack CLI de Command Line Interface, interface de linha de comando, assim como o NPM que é basicamente a gente interage com ele a partir do terminal, o Webpack ele não é necessário em um ambiente de produção. Então, o cliente que vai usar nosso site ele não precisa do Webpack. Quem precisa do Webpack somos nós desenvolvedores. Então, a gente adiciona essas dependências com esse --save dev para adicionar essas dependências como dependências de desenvolvedor. E, enfim, isso vai salvar a dependência como dependência de desenvolvedor e ele não vai para produção. Então, lá no nosso arquivo package.json, a gente vai poder ver uma diferença do Lodash que está lá para os dev dependents. Então, peraí que. Deixa eu só dar uma. Eu vou pausar aqui rapidinho até carregar e já volto. Então, perdão pela lentidão no meu PC, rapaziada. Então, para continuar aqui, né, vamos fazer o seguinte, né? Então, a gente tem o package.json e vocês podem ver que ele colocou o Webpack como dependências desenvolvedor, separado do Lodash, que está só como dependência aqui, né? Então, vamos ver então como usar um pouco melhor o Webpack. Eu vou fechar esse vim aqui só para abrir ele com o Tmux. E aí eu vou conseguir trabalhar melhor. Então, index.html. E vamos trabalhar com o Webpack. Então, o Webpack ele foi adicionado também no Node Modules. E a gente pode começar a executar ele já. Então, vamos lá no Node Modules, no bin. E vai ter o Webpack lá. E a gente vai passar o nosso arquivo web.js para ele. E vai passar uma flag chamada mode igual a development. Então, esse comando aqui, ele puxa o Webpack para a gente está executando o Webpack no nosso arquivo web.js e ele vai encontrar todos os lugares onde a gente escreveu esse require e vai escrever de uma outra maneira para que seja compatível no navegador. Então, ele vai começar nesse arquivo web.js que a gente passou e ele vai indo de arquivo em arquivo procurando esses require para fazer um novo arquivo JavaScript. E esse vai ser o arquivo JavaScript que a gente vai executar lá no nosso browser, que ele vai estar compatível com o nosso browser. Então, vamos lá. Esse --mode development, ele garante pra gente que o arquivo que a gente vai estar fazendo, né, o arquivo novo que ele vai gerar, a gente vai conseguir ler ele. Porque ele também gera um tipo de arquivo, que é esse arquivo meio cheio de coisa aqui, ó. Tipo, que é no caso desse Lodash min aqui, que é esse arquivo cheio de coisa assim, a gente não consegue ler. Porque ele faz alguns outros processos conhecidos como uglify e minify, que ele, enfim, ele muda o código porque é uma parte do código em que o desenvolvedor não quer mais lidar com aquele arquivo direto, então não precisa a gente ser capaz de ler. Mas eu estou passando essa flag para a gente conseguir ver o arquivo. Então, vamos lá. Então, eu dei esse enter, então ele compilou e ele gerou o arquivo. Ah tá, deu esse erro aqui porque ele não achou app.js. Então vamos passar com o caminho que eu estou agora. Então, agora foi, então foi. E ele gerou um arquivo aqui para mim, que vocês podem ver, que tá dentro ele gerou essa pasta dist, que é de distribution, que é distribuição, e dentro da pasta dist vai ter um arquivo chamado main.js, que é o arquivo que a gente vai linkar no browser. Esse é o arquivo que a gente vai usar no browser. Então a gente vai programar nosso projeto normalmente, só que quando a gente for executar no browser, a gente chama o Webpack para converter nosso código para algo que o browser consiga ler. E veja bem que ele fez só um arquivo, né? Esse arquivo está tão grande que está travando meu computador de novo, né? Então, esse arquivo, vamos aqui abrir ele. Esse arquivo, eu vou abrir pelo navegador para não travar tanto. E deixa eu ver aqui, tmp lodash test. Esse arquivo está na pasta dist e tem esse main.js. E ele junta todas aquelas minhas bibliotecas e o meu código em um arquivo só. Então ele fez esse código enorme aqui e juntou tudo em um código só. E aí ele juntou tudo isso aqui e esse é o código que a gente vai executar no nosso HTML. Então eu vou dar um kill nesse painel e vou executar de novo para parar de travar. Então index.html. E agora, no nosso HTML, em vez de chamar o app.js e aquelas minhas bibliotecas também, eu chamo só o arquivo gerado pelo Webpack, que vai ser o main.js. E aí lá no meu arquivo HTML, eu vou dar um reload e agora ele vai carregar, normalmente. Apesar de
a gente está chamando nosso arquivo app.js com o require que não é reconhecido pelo browser. Então, a gente já consegue dar mais para o nosso desenvolvimento, né, para o nosso ambiente de desenvolvimento e para o desenvolvedor em si. Então, toda vez que a gente fizer alguma alteração na sua app.js, a gente vai chamar o comando do Webpack para regerar um novo arquivo para ser executado no browser. E a gente também pode automatizar isso, né? Então, essa parte, a gente falou um pouco mais sobre o Webpack, e uma última coisa que a gente pode ver sobre o Webpack é que ele também aceita um arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração do Webpack, ele tem que estar na raiz do seu projeto, e ele vai ser chamado webpack.config.js. E aí, ele vai aceitar uma configuração, que eu vou só pegar a configuração que estava aqui no meu celular, que é a que o cara usou no artigo, que é mode development, que é aquela flag que a gente tinha passado antes, e entry, que vai ser o arquivo de entrada, que a gente vai começar a olhar para os outros requires, que vai ser nosso app.js, que é nosso arquivo raiz, né? E fora isso, a gente vai colocar o output, que é onde vai gerar o nosso arquivo. Então, vai gerar em uma pasta chamada dist, public patch, chamada dist de distribution, e vai gerar em um arquivo chamado main.js. Então, a gente pode alterar esses nomes aqui, mas vamos deixar tudo padrão. E é isso, né? Então, a gente gerou o arquivo de configuração do Webpack. Então, agora, toda vez que a gente executar o arquivo, que a gente fizer alguma mudança e for executar o arquivo do Webpack, a gente não precisa passar todas essas flags aqui. A gente só chama o Webpack e ele vai assumir que as configurações estão aqui e ele vai gerar tudo certinho pra gente. Então, vai dar tudo certo aqui, deu tudo certo, gerou o arquivo, como a gente não mudou nada, ele só gerou de novo, gerou de novo, mas sem problema, né? E aí, tá aí funcionando de novo. Tem também como a gente mudar isso de a gente não precisar usar o comando do Webpack sempre que a gente fizer uma atualização, que a gente salvar ou mudar alguma coisa no nosso arquivo, a gente pode fazer isso automaticamente e a gente vai chegar lá. Então, tem uma coisa chamada transpile, que é uma mistura de translate and compile. Deixa eu escrever aqui para vocês em algum lugar. Então, transpile, que vai ser igual a translate mais compile, que vai ser igual a traduzir e compilar. Então, um transpile ele traduz e compila nosso código. Por que eu estou falando disso agora, então? Porque é o seguinte, muitas vezes quando a maneira que o JavaScript atualiza, né, o ECMAScript, ele sempre adiciona novas coisas, mas ele nunca tira para evitar falta de compatibilidade. Mas quando nós, desenvolvedores, usamos funcionalidades muito recentes, pode ser que os navegadores que vão executar nosso código ainda não aceitam aquelas funcionalidades. Então, o que a gente faz? A gente chama um transpile. E aí o transpile, ele vai pegar o nosso código, que está com os últimos recursos do momento aí, e vai transformar nosso código em uma versão que é compatível com outros navegadores. Assim como o Webpack pegou o nosso require e trocou tudo por algo compatível com o nosso navegador, o transpile vai pegar o nosso código e vai conseguir fazer com que ele execute navegadores antigos. Então, para navegadores que não têm todas as funcionalidades atuais disponíveis, a gente pode usar um transpile. E o mais comum da gente usar é um chamado de Babel. E o Babel, ele pode ser usado junto com o Webpack. Então, a gente tem que instalar ele com npm também, com uma dependência de desenvolvedor. E daí a gente adicionaria no nosso arquivo de configuração do Webpack e a gente conseguiria usar ele lá. Eu estou falando isso, mas a gente já vai chegar no que eu quero. E, enfim, a gente pode lá, então, configurar o Babel para ele fazer esse transpile. E um adendo é que o transpile também tem não só no JavaScript, por exemplo, quando a gente usa um pré-processador CSS, coisas como Sass, Less, a gente tem que, no final, converter nosso código Sass ou Less para CSS. E a gente vai usar um transpile também. Mesma coisa quando a gente usa TypeScript. Quando a gente usa TypeScript, o nosso navegador, ele não entende o TypeScript. A gente usa o TypeScript e a gente vai lá e converte ele para um código compatível depois para o nosso navegador. Beleza? Então, a gente tem etapas diferentes para a gente conseguir fazer essas coisas. E eu não vou mostrar o Babel aqui agora. Talvez a gente nem use aqui dentro da síntese, mas eu achei interessante de falar para vocês sobre isso, né? Então, o Babel faz essa etapa de transpile, a gente pode acoplar ele com o Webpack para isso. E, enfim, uma outra coisa que a gente também tem é um Task Runner. O Task Runner, aqui que é a parte legal, para a gente não ter que ficar dando aquele comando toda hora, um Task Runner, a gente vai definir ele, que
nosso arquivo package.json. Porque, enfim, sempre que a gente tem que fazer algo como tipo Babel, ou sei lá, uma coisa com outras ferramentas, a gente vai ter que ficar dando esses comandos sempre que a gente fizer uma alteração. Não, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um script, que vai ser aqui no nosso arquivo package.json, então a gente vai vir nessa parte de scripts e vai adicionar um script. No caso, eu vou adicionar um script chamado build, e esse script build vai evitar que a gente precise ficar dando aquele comando para o webpack. Então, um arquivo build, a gente pode dar escrever um comando aqui para ele, sei lá, por exemplo, tem esse comando echo aqui no teste, né? Então, se eu executar npm run test, ele vai dar o que está escrito lá para mim. Então, ele deu aquele erro que está escrito lá e, enfim, está aqui. E se a gente definir um outro script aqui com qualquer outro nome, a gente sempre vai rodar ele desse jeito. npm run, nome do script. Então, um script que o Peter coloca no artigo é um script de watch. Eita, eu fechei o Tmax, né? É um arquivo de watch que ele monitora nossos arquivos para mudanças, para ele executar o webpack automaticamente para a gente quando a gente precisar. Então, eu vou adicionar esse script aqui, que é o script de watch. Então, vai ser webpack progress, para a gente ver o progresso da etapa de build que ele está fazendo, e o watch, que ele vai monitorar o nosso arquivo. E a gente também podia colocar um script para já fazer aquele arquivo de distribution, que a gente vai adicionar no HTML, né? Que aí a gente só colocaria npm run build e ele faria tudo pra gente. Então a gente colocaria webpack progress e o mode development. Ou a gente pode colocar um modo normal, que é o de production, já que a gente não precisa lidar com aquele arquivo, né? Então, enfim. A gente então pode deixar definido esses scripts no nosso arquivo. E agora a gente pode ir lá no nosso terminal e executar um npm run watch. E aí ele vai ficar. Eu acho que. Deixa eu ver. Faltou uma vírgula aqui, né? O npm sempre vai dar problema. O JSON sempre dá problema quando você esquece essas vírgulas. E aí npm run watch. E aí ele rodou o webpack pra gente. E ele vai ficar rodando esse processo aqui no terminal. Para sempre que a gente fizer alguma alteração, ele gerar de novo o nosso dist. E aí a gente conseguir não precisar ficar dando aquele comando toda hora. Então, por exemplo, se eu vim aqui no meu app.js e eu, sei lá, eu adiciono mais alguma coisa nesse array. Então, vai mudar o nosso arquivo. Não necessariamente preciso mudar alguma coisa que não é compatível, mas eu mudei nosso arquivo. E aí, quando ele viu que eu salvei alguma coisa, ele já começou a gerar de novo. E aqui na nossa pasta a gente pode atualizar na nossa página e continua funcionando, tá vendo? E agora com mais um número, que é o 7. Então, eu vou... Tá vendo que ele está aqui nessa linha, né? Eu vou reverter essa alteração, vou salvar e vocês vão ver lá aqui as etapas. Então, ele está lá buildando e tal e já fez tudo com sucesso. Então esse é o script run watch. A gente pode fazer o run build para a gente sempre fazer isso manualmente também. E, enfim, tem um jeito também da gente não precisar ficar tipo, dando F5 toda vez no navegador, que é adicionando uma outra dependência, que é o Webpack Dev Server, que aí ele tipo, vai ficar atualizando para a gente nosso arquivo index. Mas não vem ao caso. Então, só para a gente chegar numa conclusão do que a gente estava vendo aqui, basicamente, a gente trabalhava com um arquivo HTML e JavaScript puros. Então, a gente introduziu os Package Manager, NPM e Yarn, para a gente conseguir gerenciar os pacotes de terceiros e baixar e atualizar para a gente. Então, a gente também introduziu depois o Webpack, que é um módulo bundler, que ele é um empacotador de módulos, que ele pega nosso arquivo, junta tudo em um arquivo só para o nosso browser conseguir ler esse arquivo. Eu falei também sobre o Transpire, que é para usar funções mais atuais do JavaScript em browsers que não suportam, e o Task Runner, que é para automatizar diferentes partes do nosso processo de desenvolvimento. Então, enfim, essa foi a parte que eu tinha para falar sobre módulos do JavaScript. Então, para a gente usar essas funcionalidades, a gente precisa, no browser, usar um tipo de processo, uma etapa de compilação do nosso código. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. E para não ficar muito longo, eu vou quebrar ele aqui agora.